Então, para quem está entrando pela primeira vez, esse é o nosso encontro do grupo da Arte da Espreita. Ele já vem acontecendo há alguns meses, são encontros gratuitos que acontecem de 4 em 4 semanas, onde a gente vai explorar certas práticas que são apresentadas nos livros de Carlos Castanheda, Florinda Donner, Taisha Belar e outros autores toltecas, e fazer conexões práticas para que esses conhecimentos possam se tornar compreensíveis e acessíveis. Aqui tem muitas técnicas que podem ser usadas no nosso dia a dia, na arte da espreita, e hoje a gente vai estudar talvez a mais potente delas, dentro da arte da espreita, que é a recapitulação. Então, além da apresentação, está começando agora, a gente vai ter uma prática de passes mágicos do grupo de preparação para recapitulação. A gente vai ter uma pequena prática também de recapitulação para colocar uma aplicação, esses conceitos que a gente vai ver. E depois a sessão de relatos, perguntas e respostas. E aí, nesse momento, quem quiser fazer alguma pergunta, podem surgir algumas dúvidas durante a apresentação. Poder levantar a mão ou escrever a pergunta aqui pelo chat do encontro. Então, sobre a recapitulação, hoje a gente vai começar a falar sobre ela. Esse encontro vai ter duas partes. A segunda parte começa no encontro da arte do intento, daqui a 2 semanas, onde a gente vai expandir a partir da recapitulação para um outro tema dentro do conhecimento tolteca, que pode ser bem misterioso, mas que a gente vai trazer também uma compreensão estrutural dele, que vai ajudar a esclarecer as coisas, que é esse tema da águia, o mar escuro da consciência, as 3 atenções, como também poder conectar essas informações de um jeito que faça sentido experiencialmente para a gente. E no encontro de hoje, vamos falar sobre diferentes abordagens da recapitulação, falando sobre como 3 linhagens diferentes abordam essa prática, compreender qual que é o mecanismo que acontece por trás da recapitulação, energeticamente falando, e falar sobre os efeitos dela, o que dá para esperar dessa prática e como é que a evolução dela aconteceu ao longo do tempo, da compreensão do que acontece na recapitulação, no que diz respeito a uma intenção que os antigos videntes buscaram e os novos videntes recompreenderam através dessa prática, que é a possibilidade de não ter uma morte comum, a possibilidade de experienciar uma continuidade da consciência e o que isso significa exatamente. Então, começando por falar sobre como essa prática surgiu, ela veio de uma observação, uma constatação de que no momento da morte, um pouco antes dela acontecer e principalmente depois, entre videntes que tiveram essa experiência chamada de quase morte, de chegar próximo dessa transição completa e voltar, houve a percepção de que acontece uma recapitulação
de todas as experiências de vida. Aquela coisa que é dita às vezes de que quando uma pessoa está próxima da morte, ela vê a sua vida passar diante dos seus olhos. Só que isso sendo só o começo desse processo. Essa recapitulação que foi percebida, e às vezes em relatos de EQM também, isso pode ser descrito por algumas pessoas, é uma recapitulação muito ampla de cada instante, cada segundo, cada experiência da vida sendo vista de diversos ângulos, não só do ângulo pessoal, mas de todas as pessoas envolvidas na experiência, uma vez que a nossa mente e corpo físicos, o nosso tonal, as barreiras que são criadas nessa experiência começam a se dissolver. E a gente começa a acessar mais diretamente a totalidade do nosso ser. Isso inclui outros pontos de vista que não o da nossa experiência pessoal. Ao constatarem que essa experiência acontece quase que de forma geral para todos os seres humanos, pelo menos todos que relataram essa experiência, tiveram ela e voltaram para relatar. Isso levou os toltecas a despertarem o interesse por implementar uma prática de recapitulação das próprias vidas, compreendendo que, uma vez que isso vai acontecer inevitavelmente, poderia ter um interesse e benefício para a consciência de que isso fosse feito em vida. E uma vez que essa prática começou a ser sistematicamente feita, então os toltecas se dedicaram a fazer uma recapitulação completa das experiências de vida, perceberam e descobriram que possibilidades novas para a consciência começavam a se abrir. Uma transformação radical da própria percepção começava a acontecer através dessa prática. Isso se tornou uma prática, então, passada de geração a geração. E a interpretação do que acontece com ela foi mudando ao longo do tempo. Os antigos videntes, eles perceberam que uma vez que essa prática era feita e levada a cabo, então uma recapitulação completa da vida, que não era algo que realmente terminava em um certo ponto, já que a gente continua a viver e criar novas experiências, mas com uma prática constante, perceberam que no momento da morte, os feiticeiros e feiticeiras que haviam feito essa prática por completo, eles não eram imediatamente, pelo menos, reabsorvidos por essa força que os toltecas, desde os tempos antigos, começaram a perceber e chamaram de águia, de mago escuro da consciência. Eles perceberam que na ocasião das mortes comuns, quando um ser que até então estava vivo enquanto um corpo físico, uma mente física, ao morrer, a energia que constitui o casulo luminoso desse ser, que dentro do conhecimento tolteca, ao ver a energia diretamente,
se percebe o corpo físico como uma forma oval ou redonda, semelhante a uma bolha de energia luminosa. No momento da morte, essa energia, eles perceberam que ela era reabsorvida por um aspecto da consciência de proporções incomensuráveis, que ao tentar vislumbrar eles, deu a eles uma semelhança vaga com uma águia, como uma águia com inúmeras penas escuras de proporções infinitas. Isso levou eles a apelidarem essa força de águia, esse aspecto da consciência de águia, não que tenha uma relação direta com as águias, e eles perceberam então que na morte comum essa reabsorção fazia parecer que essa consciência tinha sido devorada ou absorvida por algo e se perdido dentro desse algo. Isso levou a uma interpretação por parte dos antigos videntes de que esses seres poderiam ter perdido a consciência deles, ter tido a consciência extinta. Então eles passaram a buscar formas de evitar esse destino provável que poderia acontecer após a morte. Essa interpretação, ela foi mudando ao longo do tempo, mas foi uma conclusão que foi tirada de forma um pouco precipitada, dá para se dizer, nesses primeiros momentos, e levou a uma série de outras experiências e de práticas que foram desenvolvidas por aqueles feiticeiros antigos para buscarem alongar a consciência deles. Então, a recapitulação ela veio, um dos efeitos que foram percebidos por esses feiticeiros é de que aqueles que recapitulavam a vida deles por completo, eles não eram reabsorvidos por essa águia, essa faceta da consciência de onde se percebia que os seres eram projetados, os seres vivos são projetados e depois são reabsorvidos por isso. Então eles deduziram que esses seres que recapitulavam a vida deles por completo, eles não morriam da mesma forma que os outros seres morriam ao serem reabsorvidos pela águia. E a partir disso, muitas coisas diferentes, muitos cenários diferentes podem acontecer, mas foi esse interesse por esse resultado, esse efeito da prática que levou os antigos feiticeiros a implementarem de um jeito mais sistemático, de geração a geração, a prática da recapitulação. Os novos videntes, que são os videntes que se distinguem dos antigos por esse período da conquista, da invasão europeia, que começou um novo ciclo dentro do conhecimento tolteca, eles já começaram a ter uma nova compreensão do que estava realmente acontecendo para esses feiticeiros e feiticeiras que recapitulavam a vida deles por completo. Eu vou retomar esse tema um pouco mais para frente do encontro, mas foi só uma introdução para entender Sua câmera por que fechou, Jeremy. a câmera fechou. Agora voltou? Agora tá bem. Então foi só para dar uma ideia de como essa
prática surgiu e despertou tanto interesse e se tornou uma prática tão importante dentro do conhecimento tolteca. E então agora eu vou dar também uma visão de como três linhagens diferentes que a gente tem conhecimento aqui, elas abordam a prática da recapitulação. Uma delas já é conhecida pelos livros, né, foi muito descrito no livro da Taisha Belar, que é a própria linhagem do Castanheda, do Nagual Juan Matos. Eu vou falar dela por último. Vou começar falando sobre uma outra linhagem que é apresentada no livro do Armando Torres. São curandeiros toltecas, se chamam de Ticis. E eles chamam essa prática de desandar os passos. Que em Nahuatl se pronuncia Otli Nequapali. Essa prática é feita por eles em três níveis diferentes. O primeiro deles é literalmente o exercício físico de andar para trás. Então, voltar nas próprias pegadas, andando para trás e voltando com exatidão no mesmo lugar que se pisou. O segundo exercício de recapitulação é a confissão dos pecados diante do avô fogo. Então, é uma prática feita ao acender uma fogueira, de trazer todos os remorsos, todas as experiências negativas do passado que estão sendo carregadas ainda hoje, e de confessar elas em voz alta, ou pelo menos em voz alta no próprio pensamento, diante da fogueira, e entregar esses sentimentos e emoções para a fogueira para que eles sejam purificados. Estou falando dentro da perspectiva dessa linhagem, como é que essa prática é vista. E a terceira se trata de voltar fisicamente para locais onde ocorreram acontecimentos e nesses locais trazer de volta toda a energia que foi deixada nessas experiências. Então, a abordagem dos curandeiros nesse sentido é de, ao fisicamente visitar locais onde a gente teve experiências intensas ou passou muito tempo ali, colocar a mão em garras e, inspirando, puxar toda a energia, todas as emoções que estão impregnadas no local, inspirando suavemente ou intensamente, de acordo com a situação. E devolver e livrar-se de energias indesejáveis que ficaram daquelas experiências, com movimento de rejeição, partindo do meio do peito, em expiração. Esse é um elemento que vai estar presente também na prática que é feita pela linhagem do Castanheda, que é também a nossa linhagem, mas de um jeito diferente. Então, na prática dos curandeiros, tem esse componente a mais das mãos em posição de garra e o literalmente estar no espaço físico onde os acontecimentos se deram. E no caso de interações com pessoas, para recuperar a energia deixada, os curandeiros sugerem simplesmente que se encoste na pessoa com a mão esquerda, para recuperar qualquer filamento de energia que tenha sido deixado na interação com aquela pessoa.
e tocar uma vez com a mão direita para devolver os filamentos que daquela pessoa que ficaram com a gente. Então, filamentos aqui tem o sentido de energia que foi conectada através de interações. Fazendo um pequeno parêntese, só para contextualizar isso, toda vez que a gente percebe algo, seja um objeto ou uma outra pessoa, uma outra forma de vida, essa percepção se dá através de filamentos do nosso corpo energético que estão se conectando com aquilo e que estão permitindo que a gente perceba energeticamente e sensorialmente essa coisa ou ser com qual a gente está interagindo. E toda vez que a gente se conecta com algo ou alguém, simultaneamente, reciprocamente, filamentos que vêm daquele ser também se conectam em nós. E o ato da percepção, energeticamente, ele é percebido se dando dessa forma. Hum. Quando a gente tem interações intensas com outras pessoas, filamentos podem permanecer conectados. Mesmo que essas interações elas não estejam mais acontecendo nesse momento fisicamente. Especialmente quando são experiências que tiveram um significado intenso para a gente e geralmente as experiências que tiveram um significado intenso negativo, a gente vai ter um efeito negativo dessas interações. Vou entrar mais em detalhes sobre isso também um pouco mais para frente aqui no encontro. Mas então, a prática dos curandeiros, nesses casos, é tocar uma vez com a mão esquerda, pode ser a mão da outra pessoa, pode ser o peito da outra pessoa, que não vai ser algo tão normal de acontecer numa interação comum, mas é porque nesse centro próximo do plexo solar e do estômago e abaixo do umbigo são centros de onde esses filamentos são projetados. Eles são projetados de várias partes do corpo, mas em maior quantidade dessas regiões. Então, ao tocar com a mão esquerda, a gente recupera o que a gente deixou, e ao tocar com a mão direita, a gente devolve o que ficou na gente, que não é nosso. Além dos curandeiros, existe outra linhagem que eles se apresentam como peregrinos. Eles não se denominam oficialmente como uma linhagem tolteca, mas todas as práticas e conhecimentos deles mostram compartilhar dessa mesma origem, com algumas diferenças entre as linhagens na maneira como as coisas são chamadas e as práticas são feitas, mas todos têm esse componente do tonal e do nagual, da arte da espreita, da arte do sonhar, que são comuns nas diferentes linhas que vêm dessa mesma origem de conhecimento. E eles chamam a prática da recapitulação no contexto deles de reciclagem. A reciclagem, ela é praticada rememorando os sonhos que a gente teve durante a noite, de trás para frente. Então, começando pelas últimas lembranças e voltando para as lembranças iniciais, que é feita logo depois de acordar. Assim como também é feita a reciclagem do dia ao ir dormir. Uma das chaves na prática da reciclagem é de prestar atenção conscientemente à respiração.
Então, observar a respiração de maneira a não interferir no fluxo natural dela. Isso é uma habilidade que é desenvolvida ao ter a intenção de desenvolver e de praticar a reciclagem. Então, aprender a estar consciente da respiração e permitir que ela siga no fluxo natural dela enquanto se rememora os eventos, tanto do dia quanto dos sonhos. E na prática da reciclagem, também é incorporado o movimento da varredura, que está presente na prática que é ensinada nos livros do Castaneda e da Taisha Belay, que é de movimentar a cabeça em direção ao ombro esquerdo, inspirando. Depois, no movimento de expiração, mover a cabeça em direção ao ombro direito. E aí vão ter algumas variações entre como esse movimento é feito. Ele não tem uma forma tão rígida, mas no geral ele vai ser feito dessa forma. Primeiro movimento em direção ao ombro esquerdo, inspirando, lentamente, profundamente. Depois o movimento em direção da cabeça em direção ao ombro direito, expirando. Depois, sem expirar nem inspirar, fazer o movimento da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Voltar a cabeça até o centro e aí recomeçar. Essa também é uma prática chave dentro do caminho dos peregrinos. E tem algumas semelhanças com a terceira abordagem que a gente vai entrar em detalhes agora, que é a do caminho do guerreiro, feito ensinado dentro da linhagem do Castanheda. Essa ela tem alguns elementos a mais no aspecto sistemático que isso tem de se propor a ser uma recapitulação completa de todas as nossas experiências de vida. Nessa abordagem, o primeiro elemento que é feito é uma lista de todas as interações que a gente fez ao longo da vida, começando pelas últimas. Então isso pode parecer uma tarefa monumental, mas quando a gente vai puxando esse fio da memória, a gente começa a lembrar de coisas que a gente tinha se esquecido completamente, pessoas que a gente interagiu que a gente nem lembra mais que existem. E completar essa lista até a nossa primeira interação. Então pode ser uma lista enorme. O próprio trabalho de fazer essa lista já está se engajando na prática da recapitulação. E também pode ser feita uma lista em temas. Temas vão ser, por exemplo, experiências religiosas. E aí puxar todas as experiências que a gente teve de trás para frente ao longo da vida, que foram sobre esse tema de religião. Experiências de relacionamentos sexuais, que é recomendado como o primeiro tema para se recapitular. Porque os feiticeiros entendem que a maior parte da energia que a gente desprende em interações acontece nas interações sexuais. Então, é onde a gente também vai recuperar, no primeiro momento, uma maior quantidade de energia para permitir que a gente sinta o efeito da prática mais rapidamente e sinta a motivação de continuar. O segundo elemento é o engradado. Então, os novos videntes, eles
tem como elemento dessa prática construir um caixote, um pequeno armário de madeira, que vai ter duas portas e que vai ter mais ou menos a altura e largura do corpo quando a gente está sentado numa posição com os joelhos próximos ao peito. Então, de maneira que o caixote cria uma certa pressão, não seja totalmente apertado, né, mas cria uma certa pressão no nosso campo energético, que vai ajudar a concentrar a atenção no exercício e, ao mesmo tempo, a isolar de estímulos externos, sensoriais, para que a gente possa imergir totalmente no exercício. O terceiro elemento é construir a cena. Mas fazer uma observação também a mais sobre o elemento do caixote é que, por ser às vezes um impedimento, não ser algo totalmente acessível da gente conseguir fazer isso, dependendo de onde a gente mora, ou até da possibilidade de ter alguém que possa ajudar nisso, na construção desse caixote, é de alternativamente usar um armário ou algum tipo de estrutura física que possa ajudar a criar essa pequena pressão no nosso campo energético. Então, às vezes, um armário serve bem para esse propósito, mesmo que ele possa ser alto demais ou largo demais, mas parte do propósito ele ajuda a cumprir de criar um contexto de isolamento dos estímulos externos, de escuridão e algum nível de pressão no campo energético. Então, o elemento seguinte é construir a cena. Significa que, uma vez que a gente tem o evento que a gente está interessado em recapitular, a gente fecha os olhos e, na nossa imaginação, a gente reconstrói essa cena com todos os elementos dela. Então, tão detalhadamente quanto possível. Foi para a gente lembrar como eram as paredes do lugar, se tinham paredes, o teto, os objetos que faziam parte daquele cenário, as pessoas. Não é indispensável chegar numa precisão perfeita da cena, mas você construir ela tão precisamente quanto possível para entrar novamente nessa experiência. Então, entrar novamente nessa experiência não significa que a gente vai reviver igual a experiência, no caso de experiências traumáticas, porque a intenção da prática da recapitulação é que, ao a gente reconstruir essa cena, a gente automaticamente inicie com a prática da respiração, com um movimento de varredura, para limpar essa cena. Limpar essa cena significa que, com o poder da inspiração, a gente está recuperando a energia que a gente deixou naquela experiência, trazendo de volta os filamentos que ficaram agarrados àquela experiência, e com o poder da inspiração, a gente vai devolver tudo aquilo que foi deixado em nós, que a gente absorveu, assimilou, que não é nosso. Então, isso significa desde julgamentos, medos, opiniões de outras pessoas que a gente internalizou, tomou pra gente. A gente usa o poder da inspiração como uma função mágica para devolver isso que a gente está carregando. E no movimento da inspiração, recuperar a nossa energia que está conectada ainda naquela experiência. E é num sentido
metafórico, mas quase literal, a gente está recuperando uma parte de nós mesmos que ficou perdida. O movimento, ele é feito de um jeito devagar, com a inspiração profunda e alongada, tanto a inspiração quanto a expiração. E um elemento a mais que ele não é indispensável, mas ele vai enriquecer a prática na medida em que vai se fazendo ela, é de visualizar essas fibras sendo recuperadas e sendo devolvidas, que não são nossas. E quando a gente move a cabeça e respira, esse movimento ele esteja sincronizado. A recapitulação ela é uma prática muito poderosa quando a gente compreende que grande parte da busca por métodos terapêuticos que existe hoje, diversificados, gira em torno da gente conseguir resolver traumas e experiências passadas negativas que estão tendo impacto ainda no momento presente. E a recapitulação é um método extremamente direto e eficaz de conseguir fazer isso. Um último elemento, que também pode ser acrescentado com mais prática, é de sentir esses movimentos partindo do nosso abdômen. Então, tanto o movimento da intenção, da respiração, quanto o movimento das fibras que estão sendo trazidas de volta e que estão se desprendendo e estendendo para também varrer essa experiência quando a gente está respirando e olhando de um lado para o outro. Sentir isso tudo sendo coordenado e partindo a partir da sensação do nosso abdômen. Mas esses dois elementos, tanto a visualização das fibras quanto essa consciência do abdômen, não é algo que seja importante se preocupar desde o início para travar a, o próprio processo de estar aprendendo a praticar a recapitulação. Então, é algo que pode ser acrescentado uma vez que já começou a se adquirir uma confiança e uma fluidez no exercício, aí começar a incorporar isso também. Nós também praticamos a recapitulação de uma maneira complementar a essa, que é a de aproveitar o fluxo das experiências que estão acontecendo no momento presente, experiências desafiadoras, para usar esse impulso para recapitular. Isso é muito efetivo e funciona de um jeito muito sincrônico com o desdobrar do nosso próprio caminho. Quero dizer, da sincronia de questões que são trazidas à tona para a nossa consciência, que vão ser imediatamente relevantes da gente investigá-las melhor, para compreender de onde estão vindo essas reações, esses medos, essas resistências, julgamentos. Aproveitar esse impulso desafiador que certas relações podem trazer para a gente, certas situações, para, através da resposta emocional que isso traz dentro da gente, usar essa energia das emoções como um canal para a gente recapitular.
Porque essas emoções que vêm de experiências que se repetem negativamente, elas são como uma linha de tempo de eventos onde a gente experienciou essa mesma emoção. Mesmo que a gente não se lembre num primeiro momento. Mas quando a gente começa a puxar essa linha, a gente começa a ver que muitas outras vezes a gente sentiu essa mesma emoção em contextos completamente diferentes, mas com algo em comum entre eles, né? Que foi servir de gatilho para trazer essa emoção à tona. Quando a gente começa a seguir essa linha da intensidade da emoção, aproveitando o próprio impulso que a emoção produz, isso facilita com que a gente relembre essas experiências que estão conectadas com esse tema, até eventualmente a gente chegar no que se chama de evento raiz. O interesse de começar a recapitular de trás para frente é que a gente eventualmente chegue também nesse evento raiz. Evento raiz sendo o primeiro evento onde a gente teve aquela experiência, que depois pode ter se tornado recorrente. E o que a gente vai perceber é que chegando nesse evento raiz, a gente consegue identificar claramente qual foi a crença que a gente assimilou naquela experiência que começou toda essa sequência de experiências negativas depois. Muitas vezes vai ser algo que aconteceu na nossa infância, muitas vezes vão ser experiências que a gente esqueceu, ou que se a gente lembra, a gente esqueceu do impacto que aquilo teve pra gente, mas a gente pode lembrar mais superficialmente daquele evento. Nem sempre vai ser, né? Às vezes podem ter experiências intensas de uma natureza diferente que acontecem na nossa adolescência ou até na vida adulta, mas muitas vezes vão vir da experiência de infância e até da primeira infância. E o tesouro de chegar nesses eventos, e não é sempre inevitável para a gente conseguir se libertar daquele padrão que a gente chegue nessa primeira lembrança, mas o tesouro de chegar nela é que quando a gente recupera essa lembrança e o impacto emocional dela, a gente consegue identificar claramente qual foi a ideia que foi passada para a gente naquela experiência, talvez pelos pais, talvez por outros adultos, talvez por outras crianças, que a gente escolheu acreditar, escolheu tomar como verdade. E quando a gente aplica a recapitulação nessa experiência, devolvendo essa crença que a gente internalizou para quem quer que tenha proposto ela para a gente, ou até imposto ela para a gente, acontece uma libertação muito poderosa que vai desmoronar todo esse padrão de comportamento que se repetiu ao longo da vida. Agora eu vou falar sobre os efeitos da recapitulação. Então, e são comuns a essas diferentes abordagens. Um dos primeiros efeitos óbvios que a gente tem na recapitulação é mais energia. No sentido de que energia
nossa que estava engajada em sustentar uma certa crença, descrição, história a nosso respeito. E geralmente uma história e crença que tem o efeito de diminuir o nosso nível de energia por ser uma crença negativa a nosso respeito, que faz a gente se perceber de uma forma diferente daquilo que a gente realmente é e gostaria de ser. E crenças que limitam realmente a nossa percepção de nós mesmos e vão estar geralmente conectadas com medo. Ao liberar a nossa energia de estar sustentando e recriando e mantendo essa história, a gente tem um influxo de energia disponível que fica imediatamente acessível e perceptível para a gente. Mais equilíbrio emocional, um efeito bem óbvio da prática da recapitulação, porque situações que antes recorrentemente produziam, entre aspas, uma experiência negativa para a gente, uma emoção negativa para a gente, disse entre aspas, porque a compreensão chave é de que não são realmente essas situações que produzem algo na gente, mas é a gente que está produzindo algo na gente mesmo através dessas situações. E a percepção de que o efeito que está sendo criado não está vindo de fora, mas está vindo da nossa própria intenção, dessa crença que a gente está mantendo, às vezes sem nem consciência, muitas vezes sem nem consciência de estar fazendo isso. Um efeito óbvio disso é que essas situações não vão ter mais efeito na gente. Então, elas literalmente perdem a importância. Elas se tornam neutras. E isso se reflete em mais equilíbrio emocional. Coisas que podiam parecer impossíveis de mudar, que a gente já toma como parte da nossa identidade. Ah, eu tenho medo disso, eu não suporto isso. Toda vez que alguém faz isso, eu me sinto dessa forma. Todas essas histórias que a gente aprendeu a considerar parte de quem somos, mas que não são parte realmente de quem somos, foram histórias que começaram em um certo ponto, que a gente aprendeu a acreditar nelas. Então, o efeito de se ver livre dessas histórias é extremamente transformador. E a proposta da recapitulação é que a gente pode se livrar de qualquer coisa. Então, não tem um limite para algo que a gente acredite que agora é muito parte da gente, que não tem mais como mudar. Qualquer coisa pode ser mudada. Mais equilíbrio mental, consequentemente também. A energia livre também impacta em mais disposição física, porque quando a gente está tendo uma intenção negativa a respeito de nós mesmos, isso faz a gente se sentir tenso, faz a gente se sentir cansado, estressado, e a liberação dessa intenção negativa, dessa descrição a respeito da gente mesmo que está produzindo essa tensão, esse conflito, a liberação desse medo vai se converter automaticamente como mais bem-estar físico, mais energia disponível fisicamente. Mas, para além desses efeitos no nosso corpo e mente físicos, tem um efeito da prática da recapitulação, que é menos óbvio no primeiro momento, mas que também é um dos motivos principais dos toltecas se dedicarem a essa prática,
que é o desenvolvimento da consciência nos sonhos. O que não é tão óbvio é que quando a gente está recapitulando eventos e fazendo isso sistematicamente, a gente está aprendendo a fazer o que dentro do contexto tolteca se chama de espreitar com o nosso duplo. A gente está, através da nossa percepção, do nosso corpo energético, aprendendo a consolidá-la com lucidez, através de estar observando experiências e mantendo a coesão dessas imagens e dessas experiências que a gente está revivendo. A gente está movendo o que se chama ponto de encaixe dentro do contexto tolteca, do nosso corpo energético, para acessar essas experiências e conscientemente, com lucidez, visitar esses sonhos, trazendo essa intenção de limpeza dessa experiência, né? De desconstruir o impacto energético dessa experiência. Então, para quem é novo dentro do, ou nova dentro do conhecimento tolteca, não vai dar para aprofundar muito nesse momento o que é o ponto de encaixe, mas só apresentando esse conceito simples de que existe um foco, um ponto na nossa percepção dentro do nosso campo energético, ele pode ser visto, esse ponto, ele pode ser sentido, um centro que ele se move toda vez que a nossa percepção de realidade muda. Ou seja, o movimento dele reflete e ocasiona em um movimento, uma mudança na nossa percepção de realidade. Tanto a maneira como a gente se percebe, como a maneira como a gente percebe a realidade em volta. Então, a prática sistemática da recapitulação, ela também traz coesão para o nosso corpo energético, nosso corpo sonhador. Ao mesmo tempo, tendo o benefício de estar fazendo isso que se chama limpar o nosso tonal, limpar a nossa ilha tonal. Então, libertar a importância em torno de questões que às vezes sobrecarregam a, a nossa vida, a nossa mente, e naturalmente, ao a gente estar limpando essas questões, a importância em torno delas, a gente está promovendo um estado de silêncio interior não forçado e espontâneo em nós. Um estado de bem-estar não forçado e espontâneo em nós. Então é algo cumulativo e sustentável, que não depende da gente necessariamente parar durante meia hora e ficar meditando, para talvez numa parte dessa prática experimentar realmente um estado de silêncio interior, mas é uma maneira da gente estar, ao limpar essas questões, naturalmente se colocando em um estado de espontâneo de silêncio, de bem-estar. Porque não tem mais um diálogo interno em conflito a respeito dessas coisas, contando uma história e lutando com essa história. Então, esses são dois efeitos perseguidos pelos feiticeiros e feiticeiras na prática da recapitulação, a limpeza do tonal e a espreita do corpo energético, com o corpo energético.
Mas eu falei no início do encontro que tinha um outro objetivo, que era esse objetivo percebido pelos antigos feiticeiros, com relação à questão da morte, de evitarem uma morte comum. Então, agora a gente pode, depois disso tudo, compreender que o que a recapitulação proporciona para um praticante é a conscientização em paralelo que vai acontecendo do corpo energético, um tipo de transferência da gente soltando a fixação do nosso corpo físico, das questões, problemas, tensões, e transferir essa consciência, por assim dizer, ou pelo menos permitir que ela seja mais fluida, para que ela se conecte com o corpo energético, a nossa consciência. E foi isso que levou os feiticeiros dos tempos antigos a perceberem que a recapitulação também proporciona uma alternativa diferente para a morte comum. A percepção de que esses feiticeiros e feiticeiras se tornaram capazes de prolongarem a consciência deles através do corpo energético. Então, no primeiro momento, eles entenderam que a morte comum seria um tipo de aniquilação da consciência e que, ao se tornarem conscientes a nível do corpo energético, abria a possibilidade de prolongar a experiência da consciência mesmo depois da morte do corpo físico. Mas houve também uma mudança na compreensão disso, e esse é o tema que a gente vai abordar no encontro da arte do intento, expandindo sobre isso, que é uma recompreensão sobre o que de fato acontece numa experiência que seria de uma morte comum. Então, o que que acontece se o nosso corpo, a energia que constitui o nosso corpo físico, ela é reabsorvida, por isso que é chamado de águia, que em outras tradições também surge com outros nomes. Então, também vamos fazer esse paralelo no próximo encontro. Poder compreender o que de fato acontece e o que que é essa alternativa, no que implica essa alternativa de desenvolver a consciência a nível do corpo energético e poder alongar a continuidade da nossa experiência física em uma nova forma, que não é mais física. Manter uma continuidade. O que que os feiticeiros entendem também que acontece quando se chega nessa realização, se isso significa literalmente uma imortalidade, ou se essa consciência ela é deixada em algum ponto. Hum. E poder trazer uma atenção para o que de fato é essa reabsorção, por esse aspecto da consciência superior, chamado de águia. Se isso realmente é uma aniquilação da nossa consciência, se a gente perde a nossa individualidade, se a gente reencarna, o que que significa reencarnação, como isso é encarado dentro do contexto tolteca, à luz da consciência do ponto de encaixe e à luz da consciência do que a gente já explorou em alguns encontros, especialmente da arte do intento, sobre
a percepção de que todas as experiências existem aqui e agora dentro de posições do ponto de encaixe. Então, como isso transforma a compreensão do que geralmente é chamado de experiência de reencarnação, e que faz com que dentro do conhecimento tolteca se tenha uma compreensão diferente disso. Então, isso todos são temas que a gente vai abordar no encontro daqui a 2 semanas, da Arte do Intento. Ele é um encontro fechado. A inscrição, ela é separada, então é um grupo diferente desse da Arte da Espreita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre o tema. Sim, um último tema sobre o tema da recapitulação. Vou propor para encerrar essa apresentação compreensões diferentes do que é a recapitulação, que vão servir para também pessoas que estão em momentos diferentes dos seus caminhos poderem conceber a recapitulação de uma outra forma. Primeiro de todas, compreender que tudo isso que a gente falou, essas técnicas e práticas, a chave por trás disso tudo é a intenção. Então, o poder ele está realmente na nossa intenção. Intenção não significa apenas algo psicológico, uma força de pensamento, um tipo de superstição, como pode ser entendido num sentido comum, mas é literalmente uma força que a gente está manejando e manobrando quando a gente modifica a maneira como a gente se conecta com ela. A intenção, na compreensão tolteca, é, ela é a maneira como a gente se conecta com essa força chamada de intento, que está presente em todas as experiências, todos os seres, todos os lugares, todos os tempos. É a própria força que faz com que a gente perceba e esteja consciente. Então, é uma força onipresente e num sentido onisciente, embora não no sentido que a gente possa, às vezes, projetar uma ideia do que seja onisciência, mas uma força que está conectada a tudo. E que através do manejo do intento, ou manejo da intenção, a gente vai se conectar de maneiras diferentes com essa força e ter experiências diferentes. Então, o poder está, num certo sentido, dentro de nós. É um certo sentido de dentro, que não é dentro do nosso corpo físico, mas dentro da nossa experiência, da nossa consciência. Esse poder, ele está dentro de nós. Esse poder é o nosso próprio ponto de encaixe, ou a capacidade de movê-lo. É a compreensão de que o que transforma a nossa experiência e cria modificações nelas é a nossa capacidade de mover esse algo chamado nosso ponto de encaixe. E que todo efeito e poder que práticas podem ter não vem das práticas em si, mas vem de como a gente está usando elas para mover o nosso próprio ponto de encaixe. Seja uma meditação, seja uma mudança de dieta, seja um jejum, seja yoga, seja qualquer outro tipo de movimento físico, leituras, é a compreensão de que tudo se reduz, a gente está se permitindo mover o nosso ponto de encaixe através daquela ação. Então, a recapitulação também entra nessa mesma base energética que é
a gente, através dessa prática, está usando a nossa própria intenção para causar uma modificação em nós mesmos no presente. Num primeiro momento, a gente pode compreender isso tudo que foi apresentado aqui como um tipo de investigação, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente que a gente está fazendo. A gente pode entender isso como padrões que a gente está identificando ao recapitular, percebendo eles mais claramente, percebendo esse padrão emocional também mais claramente e chegando até esse evento raiz, onde a gente pode tomar consciência do ato de escolha que criou esse padrão, a crença que a gente comprou que criou esse padrão. Que ela pode ser percebida também, mesmo que não no evento raiz. Ali só vai ficar mais claro. Mas a gente pode, através desse padrão emocional, começar a tomar consciência de qual é a crença, a intenção que está rodando no nosso subconsciente até então, a história que a gente está contando para a gente mesmo, a descrição sobre nós mesmos que está criando toda essa experiência, né? E chegar à compreensão de que a gente está escolhendo acreditar nisso, que isso não é algo inerente a nós, é algo que a gente está carregando, que a gente pegou emprestado de outras pessoas. Então, pode ser compreendido num primeiro nível assim a recapitulação, o poder e o efeito dela, ou a maneira como ela permite que a gente faça uso do nosso poder a mudar a maneira como a gente se percebe e assim modificar toda a nossa experiência, mover o nosso ponto de encaixe. Num outro nível, a gente pode compreender a recapitulação como acessar eventos, memórias que estão alocadas em certas posições do ponto de encaixe. Por isso que a gente não sente isso constantemente, é quando gatilhos acontecem e o nosso ponto de encaixe se move para uma certa posição, de repente a gente se sente uma criança de novo, de repente a gente se sente assustado e aquela intensidade emocional parece incongruente com a experiência que está acontecendo no presente, mas é porque a gente está acessando um lugar dentro de nós mesmos, onde a gente está voltando àquela experiência original. Então, uma posição do ponto de encaixe. A gente pode compreender como mover o nosso ponto de encaixe, a prática da recapitulação, para limpar as resistências e significados negativos em torno daquela posição, que estão armazenados ali, ou na nossa relação com essa posição, melhor dizendo, e soltar a fixação que estava sendo mantida com essa posição, para que ela se torne novamente uma posição neutra, como todas as outras que fazem parte do nosso potencial, mas que não estão sendo constantemente reavivadas ou mantida uma fixação de energia nelas, como acontece com essas experiências negativas e as posições onde elas aconteceram. Essa outra maneira de compreender a prática da recapitulação. Mais uma última, para encerrar então, agora sim, essa aula barra apresentação sobre o tema, e que eu não vou aprofundar ela aqui, mas para quem já vem acompanhando os grupos vai poder compreender de um jeito mais direto isso. Para quem está entrando agora nesses estudos e práticas, talvez possa não fazer sentido essa afirmação, mas é compreender que quando a gente está recapitulando, a gente está realmente trazendo a nossa atenção para eventos
movendo a nossa atenção pelo tempo e pelo espaço para acessar experiências que continuam existindo aqui e agora, porque tudo continua existindo aqui e agora. A partir de um certo nível de consciência, isso fica mais evidente, começa a se mostrar para a gente essa compreensão. Esses eventos continuam existindo aqui e agora. A gente, normalmente, inconscientemente, está criando uma conexão com eles, que já não são mais a gente, mas a gente continua criando essa experiência de vínculo, de conexão com eles. A gente está literalmente reacessando esses eventos de uma nova perspectiva, que faz com que não seja exatamente o mesmo acontecimento, mas a gente está reacessando eles e modificando o nosso passado. Por compreender que o passado ele não é algo fixo, como a gente acredita que é, algo que é um tipo de causa que condiciona a gente no presente, mas ele é sempre algo que é criado a partir do presente, uma conexão que é criada a partir do presente. Nosso passado está mudando o tempo inteiro, à medida que a gente muda. E às vezes a gente nem percebe isso, porque a gente está sempre percebendo o nosso passado atual, entre aspas. Então a recapitulação é uma maneira da gente modificar o passado com o qual a gente está se conectando, ao modificar a nossa própria frequência, alinhamento do ponto de encaixe no momento presente. Então, sei para quem está entrando em contato com esse conhecimento agora, pode ter parecido muito misterioso isso que foi dito, esse conjunto de termos, não sei se fez sentido, mas para quem já está se familiarizando ou familiarizado com esses termos que eu usei, poder compreender isso, a gente está modificando literalmente o passado com o qual a gente está se conectando, não mudando o evento em si, mas mudando a nossa percepção e relação com ele, e consequentemente, ou simultaneamente, não consequentemente, mas simultaneamente, mudando a nós mesmos no momento presente. Então, esse passado esvaziado de significado, que é produzido, entre aspas, pela prática da recapitulação, é um novo passado, e nós somos novas pessoas ao estarmos conectados com esse passado. Literalmente não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos antes. Mas entender que essa mudança sempre parte do momento presente, né? E que a gente está rompendo uma conexão que a gente estava criando e mudando ela. Ao acreditar que a gente era a mesma pessoa daquelas experiências, ao ficar revivendo essa experiência através dessa crença. Então, no próximo encontro a gente vai aprofundar mais sobre isso e expandir sobre o tema das três atenções, da águia, mar escuro da consciência, o que são os diferentes níveis de consciência dentro do conhecimento tolteca, como isso evoluiu ao longo do tempo, a compreensão, desde os tempos antigos até o tempo agora dos videntes modernos. E vou fazer uma pausa agora